Olá pessoal, estamos de volta com mais uma sala de estudos da Igreja Seara. Me chamo Everton e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os dons ministeriais. Nós já vimos sobre o dom de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e hoje nós iremos falar sobre o dom de mestre. Que o Espírito Santo abra o seu entendimento para que você possa adquirir conhecimento. Vamos lá então? Mestre é aquela pessoa que recebe a unção de Deus para ensinar as profundezas, a riqueza da palavra de Deus para as pessoas. É óbvio que nós temos mestres também na faculdade, nós temos mestres de obras, que é aquela pessoa que entende tudo de obra. Então o mestre é um professor, ele é um instrutor, é alguém que tem um conhecimento além das demais pessoas. E ele deve passar este conhecimento, então, para outras pessoas, para que elas também possam ficar mais sábias e mais inteligentes. O mestre, pensando no dom ministerial, a sua função dentro da igreja é ensinar a profundidade da palavra de Deus. O que essa palavra quer dizer aqui? Lá no original, o que ela significa? Na tradução, por que foi feito desta forma? Por que a gente hoje lê dessa forma essa frase, O que o autor quis dizer aqui? O mestre ele vai lá na raiz daquilo que está escrito, vai lá na raiz da história para nos trazer então com clareza o significado, nos trazer o ensino, nos agregar em conhecimento. O mestre então, traduzindo da palavra lá do grego, é professor e instrutor. Em Efésios 4:11, que é o nosso texto base, nós vamos ver lá então, no versículo 11, que Jesus chamou uns também para mestres. No hebraico, a tradução de Rab quer dizer professor, mas Rabi é grande mestre. E nós vamos ver que as pessoas reconheciam a Jesus como o grande mestre. Em João 4, no versículo 31, nós lemos assim na Bíblia: Neste interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Ou Rabi, come. Aqui, no texto de João 4, versículo 31, os discípulos, os apóstolos, reconheciam a Jesus como mestre. Então, lembrando que todos os ministérios que nós falamos, Jesus ele exerceu todos os ministérios, inclusive também o dom de mestre. Então, mestre é aquele que transmite conhecimento para internalizar este conhecimento, esta sabedoria na vida das pessoas. O mestre, ele contribui para o crescimento da fé cristã. Ele vai explicar em detalhes, todos os ofícios, os ensinamentos que a palavra de Deus nos traz, para nos trazer clareza sobre cada tema da Bíblia, sobre cada tema que o Evangelho nos ensina, para que a gente não fique com dúvidas e tenha mais conhecimento, e cada vez que eu conhecer mais, eu vou errar menos. Ele ensina, então, com clareza, a profundidade do Evangelho para solidificar a palavra de Deus em nosso coração, para nos proteger de enganos, de falsas doutrinas, de falsos ensinamentos, nos proteger de achismos, Eu acho isso, eu acho aquilo, e às vezes as pessoas tomam decisões, elas vão escolher fazer algumas coisas que na verdade não era aquilo que a Bíblia ensinava. E aí nós precisamos recorrer ao mestre. Mestre, a situação é essa, o que a Bíblia nos ensina? Como que nós devemos proceder? Do hebraico, Rabi, aquele que leva as pessoas à compreensão de tudo, vai trazer clareza de todas as coisas. Então a gente pode entender também que o mestre é uma pessoa que tem não só inteligência, mas ela também tem sabedoria. É uma pessoa que tem um conhecimento além das outras pessoas normais. Não que as outras pessoas também não sejam inteligentes, são inteligentes. Mas o mestre ele tem uma característica diferente, ele tem um conhecimento a mais. Ele tem lá o detalhe das coisas e ele sabe ensinar, ele sabe explicar, ele consegue se expressar
e transmitir esse conhecimento para que as pessoas também adquiram conhecimento e fiquem mais inteligentes. O mestre, ele conhece o que ele ensina. Então, o mestre, primeiro ele vai buscar conhecimento, ele vai atrás da informação, ele vai ler versões diferentes da Bíblia, ele vai ler livros, vai ler autores diferentes, vai se aprofundar nos estudos sobre algum tema, depois ele vai fazer aquele apanhado de tudo isso e vai nos trazer então, olha, eu estudei, eu pesquisei e nós aprendemos desta forma. Então eu vou ensinar vocês sobre esse tema, vou ensinar isso, e a raiz disso é daqui, a origem desta palavra é dali, e a gente vai então ficando mais sábio também, mais inteligente, porque o mestre vai nos trazer o conhecimento e a profundidade de todos os temas. Lucas capítulo 24, versículo 27, diz assim: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aqui nós vemos Jesus voltando de Emaús e encontra então os discípulos pelo caminho. E aqui reforçando que Jesus também ele era mestre, porque naquele diálogo, naquela conversa, Jesus vai contando praticamente toda a história desde Moisés até os dias atuais ali naquele momento onde ele estava. Então a gente tem aqui uma evidência de que Jesus tinha muito conhecimento, e é uma das características do mestre, é ter muito conhecimento, ser uma pessoa bem sábia. O mestre também ele vai incentivar as pessoas a estudarem, vai incentivar as pessoas a buscarem conhecimento, a adquirir conhecimento. E depois ele também vai conseguir extrair o melhor dos seus alunos. E às vezes nós temos uma má interpretação disso. Como que é extrair o melhor dos alunos? Não é dando a resposta, mas é fazendo uma pergunta bem elaborada para que os seus alunos tenham que pesquisar, tenham que ir atrás da resposta. E aí quando a gente pesquisa, quando a gente vai atrás da resposta, a gente está aprendendo. Então é uma das formas que o mestre tem de fazer com que as pessoas fiquem mais inteligentes, que elas possam crescer e também buscar o melhor do conhecimento. A Bíblia nos ensina também que o mestre ele deve manejar bem a palavra de Deus. Você encontra lá em 2 Timóteo 2,15, né? Apresente-se a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus. Então, o mestre cristão, o mestre dos 5 ministérios que nós estamos falando, ele é alguém que conhece muito bem a Bíblia. Ele conhece lá o Antigo Testamento, o Novo Testamento, sabe aonde os textos lá vão se encontrar. Ele tem domínio da Bíblia. Então, se a pessoa ela estuda, ela vai se aprofundando, ela vai adquirindo muito conhecimento. E à medida que ela tem muito conhecimento, ela fica também não só inteligente, como eu já disse, mas sábia, e ela vai conseguir de uma forma tranquila, suave e muito rápida de nos responder as questões bíblicas com relação à dúvida que temos, com relação à história bíblica e outras coisas mais. E no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz que o povo ele é destruído por a falta de conhecimento. Então, se nós não buscarmos conhecimento, se nós não entendermos sobre determinado assunto, não só das coisas do reino de Deus, mas sobre qualquer outro assunto, a gente pode ser enganado, a gente pode ser iludido, porque nós não temos então esse conhecimento. E se nós não conhecermos sobre determinado assunto, qualquer outra informação que venha para nós passa então a ser verdade, porque eu não conheço sobre aquele assunto. Qual que é a nossa missão então? Ei, mestre, me surgiu uma dúvida. Mestre, estão me ensinando isso. Mestre, me falaram que para esse lado, o que é Bíblia nisso, aquilo significa tal coisa. Isso é verdade? Então, quando você tiver alguma dúvida, procure o mestre da sua igreja, procure o mestre lá da sua faculdade, para receber então a instrução correta. E mesmo sendo o mestre, você vai lá e confere aquilo que ele está te passando, porque o final
do mestre, da sua função, é que nós venhamos a adquirir mais conhecimento para errar menos, acertar mais e cada vez mais e mais agradar a Deus e sermos pessoas mais sábias. Aos mestres também eu gostaria de lembrar, né? A gente vê lá no livro de Tiago, capítulo 3, vamos ler esse texto. Tiago 3, capítulo 1. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, aquele que ensina, aquele que se julga mestre, que entende que tem o dom de mestre, ele precisa realmente buscar o conhecimento devido, nas fontes devidas, para não passar um conhecimento errado para as pessoas, porque aqui no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 1, nós vimos que essa cobrança de Deus, este juízo vai ser maior, porque o mestre é aquele que vai dar ali o ensino baseado na palavra de Deus. E se ele ensinar algo fora da palavra de Deus, por ele ser o mestre, as pessoas irão acreditar e talvez vão estar escolhendo um caminho errado e depois o mestre então vai ser cobrado por isso. Tá bem? Então, se você tem o dom de mestre, se identificou com este dom, cada vez mais busque conhecimento, cada vez mais leia, né? Converse com outros mestres para ver o entendimento sobre aquele assunto, né? É muita sabedoria envolvida junto. Então, se tem inteligente com inteligente, sábio com sábio, com certeza a resposta vai estar mais agregada ainda de conhecimento e de vivência, porque são pessoas que buscaram conhecimento e vão saber exemplificar e dar a resposta correta. Chegamos ao final, então, dessa sala de estudos dos 5 ministérios, e eu gostaria de lembrar que todos os dons ministeriais foram dados por Jesus para as pessoas, para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja e para o aperfeiçoamento dos santos, como nós lemos lá em Efésios 4, versículo 11 em diante. Busque conhecimento. Se você se identificou em algum desses ministérios, converse lá com o seu líder para que ele possa te ajudar também a desenvolver esse ministério e buscar mais conhecimento ainda, para que você possa ser excelente no exercício, neste ofício ministerial que você se identificou. E a gente já queria também convidar vocês para as próximas salas de estudo. Nós continuaremos aí com os próximos estudos. A sala de estudos da Igreja Serra lá continua e nas próximas aulas nós teremos um convidado muito especial e eu aguardo você lá para estar junto conosco. Que Deus te abençoe, forte abraço e até a próxima.